A nossa porção de hoje, né, não sei se todos tiveram a oportunidade de ler, mas ela nos conduz ao tabernáculo, né, em hebraico, Mishkan. E essa porção, assim, a maioria dela vai dando detalhes dos utensílios usados no templo, né, no tabernáculo. E Deus dedica assim, vários versículos, vários, para cada componente, explicando detalhadamente cada um, porque ele queria que Moisés entendesse como deveria ser feito, para passar para as pessoas fazerem exatamente da maneira que ele queria. Quando a gente começa a ler essa porção, parece que é uma lista interminável de utensílios e com a descrição tão detalhada que vai ficando uma coisa assim monótona. Mas quando você continua lendo e a gente não pode ler a Bíblia como um livro qualquer, mas pedindo, né, a Deus a revelação daquilo que a gente está lendo, logo no início, a gente encontra uma discrepância que eu queria compartilhar com vocês. No versículo 25, 10, fala o seguinte: também farão uma arca de madeira, de acácia. O seu comprimento será de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio, e de 1 côvado e meio a sua altura. Deus ordena, ele está falando com Moisés, mas ele usa no plural, farão. A gente pensa, a princípio, né, que toda a sequência dos utensílios, ele deveria usar o mesmo, a mesma forma, né, verbal de plural. Mas não. A única forma plural que ele usa é na arca. As outras todas é no singular. E isso é estranho, né? Por que que com a arca Deus usa no plural e todos os outros utensílios fará? A explicação de alguns sábios é que a arca, o que tinha dentro da arca? As tábuas. O que mais? O rolo da Torá, né? Então, a explicação ele fala no plural porque a arca, ela simboliza a própria Bíblia, né? A própria Torá. Então todos, sem exceção, devem lê-la. Então a arca, ela apontava para a Torá, né? Não só porque estava lá dentro, como cada utensílio, né? Se a gente tivesse um tempo longo, cada utensílio, ele tem uma mensagem, cada um. Só que, né, nosso tempo é curto e não dá para descrever todos. Então, a explicação é essa. Deus quer a participação de todos, não na feitura da arca, mas naquilo que ela simboliza, naquilo que está dentro dela, que é a palavra dele. Interessante, né, que Deus manda construir um
tabernáculo, né, que seria um templo pequeno, no deserto. E eu fiquei pensando sobre isso, e que se hoje, né, alguém está passando por um momento de escuridão, ou passando mesmo por um deserto, Deus nos dá o poder de transformar o nosso deserto num santuário. Não foi isso que eles fizeram? Se nós estamos deprimidos, né, por alguma coisa, por algum problema, que a gente não consegue enxergar uma solução, e a gente se sente como se tivesse sido despojado da presença de Deus, nós devemos lembrar que mesmo no deserto é possível construir um Mishkan, um lugar de você, não que aquele lugar Deus vai estar ali, mas é um lugar, né, igual a Bíblia fala, para você separar na sua casa um lugar, fecha a porta do seu quarto e concentra ali você e Deus somente. Ali sim você vai ter um encontro com Deus. Agora, quando você vai orar, quando você quer um encontro com Deus, mas você deixa o celular ligado, aí você começa, o celular toca, aí alguém te chama, aí a presença de Deus não está ali. Mas quando o seu coração estiver todo ali, larga celular, não atende ninguém, fecha a porta do quarto e concentra somente em Deus, com certeza você vai estar com Ele. Mesmo quando a gente está sentindo, né, que a gente está ficando vazio de Deus, vazio espiritualmente, nós devemos usar esse potencial que Deus nos deu de nos fortalecer, de fortalecer o nosso santuário interior e atrair a presença de Deus para a nossa vida. Na Torá, nada é por acaso. Mesmo quando o sentido parece uma coisa oculta, uma coisa inexplicável, mas todo detalhe tem um propósito. Que me ajuda. Esquece o óculos. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada, de todo homem cujo coração se mover. Desculpa. Voluntariamente dele tomareis a minha oferta alçada, e esta é a oferta alçada que recebereis deles ouro e prata e cobre, e me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Esse versículo, né, ele em hebraico, chama atenção para essa palavrinha aqui. Consegue ler, Mel? Shahent, que quer dizer habitar. Essa é a primeira vez na Bíblia que aparece essa palavra, que ela tem tanto como verbo, como substantivo, mas ela tem dois significados. Como verbo, que é o caso aqui, ela significa habitar. E depois eu conto como substantivo, que eu vou detalhar um pouquinho mais na frente. A ideia de um tabernáculo, de um Mishkan, um lugar físico para Deus habitar, para a glória de Deus habitar, é uma coisa paradoxal, né?
totalmente paradoxal. Imagina você colocar Deus dentro de um espaço, né? O próprio rei Salomão, em segundo a Crônica 6,18, fala o seguinte: mas na verdade habitará Deus com os homens na terra? Eis que os céus e o céu dos céus não te podem conter, quanto mais essa casa que tem edificado. Isaías 66:1 também fala assim: assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa me edificarei vós? Edificareis vós. E qual seria o lugar do meu descanso? Não só parece impossível, né, construir uma casa para Deus, um lar para Deus, como também seria algo desnecessário. Porque Deus, né, ele pode ser acessado de qualquer lugar, né? Ele não tem que ter um lugar determinado. Se você tiver no poço mais profundo, você pode acessar Deus. Se você estiver na montanha mais alta, você também pode acessar Deus. Se você estiver lá numa favela, você que foi lá no Rio, chegou aí na favela, você pode acessar Deus lá. E se você estiver num palácio, você também pode acessar Deus. Então, não há lugar. Mas a resposta fundamental aqui é que Deus não mora em edifícios, né, em lugar construído pelo homem. Ele não vive em estruturas feitas de pedra, mas ele vive no coração do homem. Ele não vive em locais construídos para ele, mas ele vive no coração dos construtores, né, dos seres humanos que querem a presença dele. E o que... O que eu queria mostrar, dá para ver aí? Nossa. Eu peguei simplesmente um tradutor, peguei esse versículo 25:8 e traduzi, como não está em tradução para o português, está traduzido aqui para o inglês. Mas você consegue ler essa palavrinha aqui? Ensaio. Alguém sabe o que é ensaio? Aceita a luz para mim, por favor. Dentro. Dentro, exatamente. Então, a tradução, como que está na Bíblia de vocês? A maioria está escrito assim: eu irei habitar no meio deles. É isso? Mas não é isso que o versículo está falando. Eu irei habitar dentro deles. Olha que diferença. Você traduzir, eu irei habitar no meio deles. Eu quis pegar o tradutor, você vai falar assim: ah, Simão está ficando doido, ele que está traduzindo. Não. É pena que não dá, talvez se eu chegar mais perto aqui. A tradução do inglês é melhor. Está dizendo dentro deles, né? Eu irei habitar, construa o tabernáculo, né? Que eu irei habitar dentro deles, e não no meio deles. Essa é a tradução correta, essa é a tradução certa. Ele não fala, eu vou habitar nele, né, no tabernáculo, e nem vou habitar no meio deles. Ele fala, vou habitar dentro deles, que muda totalmente o sentido. Por que então Deus ordenou o povo para fazer esse santuário? Não sei se vocês separaram, mas Deus manda
fazer esse santuário logo após o pecado do bezerro de ouro. Logo após. Quando Moisés subiu ao Monte Sinai, ele ficou lá 40 dias. E nesse meio tempo, o povo fez um bezerro de ouro e começou a adorá-lo. Enquanto Moisés estava no meio deles, eles sabiam que a presença de Deus estaria lá. Por quê? Moisés era ali o intermediário entre o povo e Deus. E Deus conversava com Moisés todos os dias, então eles tinham a certeza. Agora, quando Moisés foi para o monte, ficou lá 40 dias, eles começaram a entrar em pânico. Quem que daria as instruções para eles? Né? Quem que preencheria o lugar de Moisés? Quem que seria o intermediário deles? Né? Será que Moisés morreu? E nós aqui ficamos sem ninguém? Por isso Deus disse: construa-me um santuário para que eu habite neles. A palavra-chave aqui é aquele mesmo verbo que nós vimos lá. Agora eu vou falar mais um pouquinho sobre ele, que é charent. Charent, habitar. Essa palavrinha se tornou uma palavra-chave dentro da própria Bíblia. Dessa mesma palavra veio a palavra Mishkan, que significa santuário. E dessa mesma palavra veio a palavra Shekhinah, que quer dizer a presença divina. Por favor, não fala Shekinah, não. É Shekhinah. Shekinah não existe. A palavra correta é Shekhinah, que significa o substantivo, o verbo Shekhinah, ou o verbo Sharem, significa habitar. E o substantivo Sharem, o que significa? Habitação? Não. Vizinho. O sentido que Deus está dando aqui é que ele queria ser como aquele vizinho próximo de você. Né? Sabe aquele vizinho que quando falta o sal você vai lá e me arruma um pouquinho de sal? É aquele vizinho que Deus quer ser. O povo ali, de alguma maneira, eles precisavam se sentir perto de Deus, né? Se olhar no passado, Deus falou com Abraão, Deus falou com Isaac, Deus falou com Jacó, Deus falou com Sara, Deus falou com Rebeca, Deus falou com Lia, como um amigo. Por exemplo, ele disse a Abraão que eles teriam um filho. Ele falou com Rebeca que aquelas dores que ela estava sentindo, né, explicou por que a dor que ela estava sentindo era tão forte na gravidez. Agora, o que o povo tinha visto até agora? Eles viram Deus trazendo praga para o Egito. Eles viram Deus dividindo o mar. Eles viram Deus mandando o maná, o alimento do céu e a água da rocha. Eles ouviram a voz de Deus no Monte Sinai e acharam aquela voz quase que insuportável que eles falaram. Moisés, você fala com ele, porque nós não. Deus havia aparecido ali de uma forma extraordinária. Uma luz brilhante, né? Raios, trovões.
e a voz dele, a claridade que ele tinha ali, as pessoas não conseguiam olhar, porque se tornavam quase cegas, e a voz era ensurdecedora. Então, eles precisavam ali de um intermediário, né? Quem que conseguia ficar ali, o único que pôde subir no alto do monte, quem era esse intermediário? Moisés. Só que Moisés era um intermediário provisório, temporário. O intermediário, né? Vamos dizer assim, perene, né, para o resto da vida, era o Messias, era Yeshua. É fácil, né, sentir a presença de Deus deixa eu só pôr esses versículos aqui. Depois farás um véu de azul e púrpura e carmesim e de linho fino, Êxodo 26:31. Torcido com querubins de obra-prima se fará. Essa foi a ordem, né, que Deus deu para se fazer esse véu, né, algumas Bíblias chamam como uma cortina que dividiria. Quando a gente lê em Hebreus, fala: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Quer dizer, esse véu representava, esse véu que Deus manda pôr ali, é o véu que representaria o Messias lá na frente, tanto em Hebreus quanto em Marcos. E o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Então, esse véu lá atrás, lá no Antigo Testamento, já simbolizava o Messias, né? Como aquele que rasgou o véu e passou a ser o intermediário e nos aproximou de Deus, que depois desse véu rasgado, nós poderíamos ter acesso diretamente a Deus sem precisar de um sumo sacerdote. Então, sentir a presença de Deus no Monte Sinai, com raios, com trovões, não é difícil, é fácil. Mas como sentir a presença de Deus no nosso dia a dia, né? Em vez de estar lá no alto do Monte Sinai, está lá embaixo, na planície. Em vez de ter raios, trovões, tem um dia de sol normal, né? Até que o sol está meio errado assim, ultimamente, mas um dia de sol normal. Esse é um segredo transformador embutido nessa porção, que o nome dela é terumá. Sabe o que significa? Terumá seria uma oferta, ou uma oferta de coração, ou uma doação, algo assim. Olha o que diz. Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo homem cujo coração se mover voluntariamente, deles tomarei a oferta alçada. Não era uma oferta comum. O que Deus está ensinando aqui? A melhor maneira de encontrar a Deus é doar. Esse seria um ponto que mudou a história do povo. Até aquele momento,
os israelitas só recebiam. Só recebiam. Eles não tinham que dar nada. Deus fazia tudo. Deus os levou da escravidão para a liberdade. E nesse meio tempo, só milagres na vida deles. Né? Só havia uma coisa que Deus não havia feito. Era dar a eles a chance de devolver algo para Deus. Essa ideia parece um pouco absurda, né? Como que a gente pode devolver algo se nós somos criaturas e Deus é criador? Como que nós podemos retribuir a Deus de algum modo, se Ele é o Deus Todo-Poderoso que criou tudo? Como Davi disse, me ajuda aí. Riquezas e glória vêm de diante de ti, e tu dominas sobre tudo. E na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e o dar força a tudo. Agora, pois, ó Deus nosso, graças te damos e louvamos o nome da tua glória. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos oferecer voluntariamente coisas semelhantes? Porque tudo vem de ti e do que é teu, tu damos. Porque somos estrangeiros diante de ti, e peregrinos como todos os nossos pais, como a sombra são os nossos dias sobre a terra. E sem ti não há esperança. Senhor, nosso Deus, toda essa abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão e é toda tua. Essa é a lógica do Mishkan, do tabernáculo. O maior presente de Deus para nós é nos dar a capacidade de nos darmos a Ele. A ideia, ela é repleta de riscos. Porque se você imaginar, né, erradamente, que Deus pode estar precisando da sua oferta, isso é bem próximo, né, do paganismo e da heresia. Esse não é o ponto. Contudo, Deus permitiu ser persuadido por Moisés e fez seu espírito habitar no acampamento onde eles estavam. No coração, né, desse santuário, dessa ideia do santuário, não sei se vocês já leram alguma coisa sobre Lewis, né? É um excelente escritor, tem vários livros. Ele descreveu isso como assim: isso é lindamente um trabalho de gratidão. No livro The Gift, né, o presente, ele analisa várias ofertas, várias doações, né, e o que isso causa. Ele cita a história, que inclusive essa história está no Talmud, de um homem cuja filha ia casar. E alguém disse assim: ela irá morrer hoje. E ele ficou alarmado. No outro dia de manhã, correu lá, mas ela estava viva. Ela fez o casamento, teve o casamento, lindo e tal. Quando terminou o casamento, ela pega o chapéu e pendura no negócio, num lugar. E na hora que ela pendura, o alfinete do chapéu mata uma serpente que estava ali no local, pronta para dar o bote. E o pai fica, né, entusiasmado: me conta o que aconteceu. Assim, quando a gente estava aqui fazendo os preparativos, parecia um homem pobre, do lado de fora, e ninguém queria entender. Ninguém queria falar que todo mundo estava mexendo com... Então eu mesmo fui lá e vi a necessidade dele, peguei metade dos meus presentes e dei tudo para ele.
E ele foi embora com metade dos presentes. E fala que essa generosidade dela, né, salvou a vida dela. Hã? Alongou os dias, né? Não cumpriu aquilo que o homem tinha falado, que ela morreria. Esse texto está no Talmud, no livro Shabbat, 156b. A construção do santuário, ela foi de fundamental importância para o povo, como uma forma de poder retribuir a Deus. Todas as leis posteriores reconheceram que o doar faz parte da dignidade humana. A doação, ela cria uma sociedade amorosa, permitindo que cada um faça uma contribuição para o bem comum, né, para o bem de todos. É por isso que a construção desse santuário representou a cura pelo pecado do bezerro de ouro. Por isso foi logo depois Deus mandou construir. Porque um povo que apenas recebia e não tinha chance de dar, ele fica preso no seu próprio egoísmo. É por isso que uma sociedade que é baseada só em direitos, isso é meu direito, isso é meu, em vez de abrir mão de alguns direitos e doar para alguma coisa, é sempre uma sociedade que dá errado. É por isso que o presente mais importante que nós podemos dar para os nossos filhos é ensiná-los a retribuir, ensiná-los a ter gratidão. Essa palavra terumá sugere isso, que é o nome da nossa porção de hoje. Significa não contribuição está certo, oferta está certo, você estava falando o quê? Não sei o que, dar de coração, está certo. Oferta de coração. Mas achei interessante um comentário que fala o seguinte: nós sobrevivemos por aquilo que nos é dado, mas nós só alcançamos dignidade quando nós damos. Vou repetir. Nós sobrevivemos por aquilo que nos é dado, mas nós só alcançamos dignidade quando nós damos, quando nós doamos. O Mishkan, o tabernáculo, foi a primeira coisa que os israelitas fizeram no deserto. Ela marca uma narrativa, né? Marca um ponto na narrativa do Êxodo. Porque até agora, Deus havia feito todo o trabalho. Ele mandou as pragas para o Egito, ele levou o povo à liberdade, ele dividiu o mar, ele fez o povo atravessar o mar em terra seca, ele deu comida do céu, ele deu água da rocha, só que o povo não apreciava. Né? O tempo inteiro eles eram ingratos, eles reclamavam, eles murmuravam. Eu tinha um amigo, alguém já ouviu falar assim: nossa, essa pessoa que eu mais ajudei foi a que mais me prejudicou? Alguém já ouviu falar isso? Mas todo mundo já passou por isso, né? Isso tem uma explicação. Até, não sabia, foi o psicólogo que me explicou. Ele diz o seguinte: quando você dá e dá,
e dá, e dá. Faz tudo. A pessoa começa a se sentir incapaz. Você fala, nossa, ele me dá tanto que eu sou incapaz. Eu não consigo fazer nada. Nada que eu faço dá certo. Tudo que eu mexo está errado. Esse agradecimento que ele tinha no início começa a se transformar em raiva. De raiva, começa a transformar em ódio. Porque você alimenta a baixa estima dele, você alimenta. É como se você tivesse falando assim, ó, eu vou te dar porque você não sabe fazer nada, eu vou te dar porque você não consegue fazer nada, eu vou te dar porque você é um incapaz. É como se cada vez que você desse, você estivesse falando uma palavra dessa para ele. Então aquilo vai se transformando em raiva, em ódio, até ele armar uma contra você. Então, eu perguntei aqui, né, se alguém já ouviu isso, a maioria já passou por isso. É porque até para dar, a gente tem que ter orientação de Deus. Né? Tem que ter limite. Chega num ponto que você dá além daquilo, você vai prejudicar você e a pessoa. Né? Então, Deus aqui, ele inverte o papel. Deus instrui Moisés a inverter os papéis. Em vez de Deus fazer coisas por eles, ele ordenou que eles fizessem alguma coisa por Deus. Deus precisa de alguma coisa? Não, isso não era para Deus. Não, Deus não precisa de santuário, nem de um lar, nem de algum lugar. Tudo é dele. Mas Deus deu a eles a chance de fazer algo com as próprias mãos. Algo que eles valorizaram, porque tudo que a gente faz com a mão, a gente valoriza, não é, Maia? Você que é artista, aquilo que você faz com a mão, você não valoriza? Né? Tudo que a gente faz com as próprias mãos, a gente valoriza. E todo mundo teve a chance de contribuir. Independente. Era tanta coisa, né? Fio de ouro, prata, bronze, tecido azul, tecido roxo, tecido vermelho, linho fino, pelo de cabra, pele de carneiro, couro, madeira, acácia, né? Madeira de acácia, óleo para a lâmpada, bálsamo, óleo para o som, incenso perfumado, joia para o peitoral do sacerdote. E aqueles que não tinham bem nenhum para dar, doavam o seu tempo e a sua habilidade. Então todos puderam contribuir. Todos tiveram a oportunidade de participar como pessoas de Deus, né? E não só uma elite. Pela primeira vez, Deus não estava pedindo a eles que seguissem a nuvem ou seguissem o fogo do deserto. Deus não estava cobrando isso deles. Deus estava pedindo a eles que eles se tornassem construtores e criassem as coisas, tivessem criatividade para fazer as coisas. E isso envolvia, né, trabalho, energia, tempo. E o esforço que a gente coloca em algo, isso não muda só aquilo que a gente se esforçou para fazer, mas isso muda a gente. No Talmud Megilá 31a diz: onde quer que você encontre a grandeza de Deus, lá encontrará a sua humildade. Onde quer que você encontre a grandeza de Deus,
lá encontrará a sua humildade. Quando a gente reconhece, né, essa grandeza de Deus, nós nos sentimos tão pequenos, né, que Deus nos cobre de humildade, né? Nada é tão grandioso quanto o nosso Deus. Então Deus estava dando ao povo dele a oportunidade de dizer: ajudei, né, a construir uma casa que a comunidade vai se encontrar ali. Deus deu a chance, né, para o povo não fazer algo, não era algo somente físico, né, mas era algo profundamente espiritual para a própria vida deles. Deus estava dando, no Talmud diz que Deus estava dando a eles a chance de se tornarem parceiros na obra da criação. A mais alta caracterização já dada sobre a condição humana. Esse é o presente, né, que transforma o recebedor em doador. Nós não temos mais um templo físico, né, um santuário físico, mas nós temos um santuário no templo, que é o Shabat. Recentemente, uma figura importante da igreja cristã passou o Shabat na maior sinagoga de São Paulo. Ele esteve lá presente por 25 horas. Do Kabbalat Shabbat, que é o início de todas as coisas, até a Havdalah, que é o final, termina lá com a oração. Ele orou com eles, ele comeu com eles, ele cantou com eles. Aí eles perguntaram para ele assim: por que você está fazendo isso? Ele respondeu: um dos maiores presentes que os judeus nos deram como cristãos foi o sábado. Nós estamos perdendo isso, mas vocês estão mantendo isso. Então eu quero aprender com vocês como que eu faço isso. A resposta é simples. Claro, né, que foi Deus que lá em Gênesis, né, que santificou o sábado, né, criou o sétimo dia. Mas foram os sábios, né, que fizeram uma cerca em torno da lei e cobravam os costumes, né, regularmente para proteger não só proteger, mas preservar o espírito do Shabat, principalmente através das famílias, né, de geração para geração, passando esse ensinamento. O próprio ato de dar leva ao entendimento do que nós damos, né? Se nós damos, é porque nós também recebemos. E isso é uma maneira de agradecer, é uma maneira de mostrar gratidão. E essa é a grande diferença de alguém que tem a presença de Deus na vida dele e da pessoa que não tem, né? A pessoa que é grata, né, ela tem a presença de Deus, que é Deus que traz essa gratidão. Se Deus está presente, significa que o que nós temos é dele. Ele que criou o universo, ele que nos criou, ele que nos deu a vida, né? Ele que soprou em nós o fôlego da vida. É isso, né, que a gente sente
quando a gente lê os Salmos. Eu gosto de ler o Salmo todos os dias de manhã. E a gente vê, né, que a vida é um dom. E se a vida é um dom, nós deveríamos reconhecer, agradecer, retribuindo a outros. Mas se a vida não é um dom, se não há um doador, né, se Deus não existe, e o universo passou a existir com uma explosão, se o nosso corpo, Mateus às vezes fala comigo assim, pai, é impossível você estudar o corpo humano sem enxergar Deus. É tudo tão perfeito, é tudo tão milimetricamente perfeito, que é impossível a pessoa estudar medicina e não acreditar em Deus. Mas o inverso é muito maior do que ele pensa. Então, se as nossas aspirações espirituais são ilusões, então fica difícil, né, retribuir, porque se tudo foi um acidente, ninguém vai retribuir um acidente. A Torá diz algo simples, né, e prático. Doe e você verá a vida como um presente. Você não precisa provar para ninguém que Deus existe. Tudo que você precisa fazer é agradecer sem cessar. E o resto vai seguir em paz. Foi assim que Deus chegou perto do povo dele, através da construção do santuário. Não era a qualidade da madeira usada, dos metais, da cortina, nada disso era importante. Não era a beleza do que foi feito, nem o perfume suave dos sacrifícios, nada disso. Ali, o importante era que aquilo foi construído com a participação de todos, com todos doando um pouco de si. Não importa se um deu ouro e o outro deu tempo. Não importa se um outro deu prata e o outro deu a habilidade dele. Não importa, né? Deus não faz essa comparação. O importante é que todos, sem exceção, deram. Onde as pessoas se doam, ofertam, uma às outras, né? A presença de Deus, a presença divina vai estar lá. A melhor maneira da gente escalar essas alturas espirituais é simplesmente agradecer pelo fato de tanto recebermos. Deus não vive numa casa de pedra. Ele vive no coração daqueles que doam. Essa porção descreve a construção do tabernáculo como a primeira casa de culto coletivo na história. O primeiro tabernáculo não foi o último, né? Porque depois ele acabou sucedendo e se tornou um templo em Jerusalém. Mas eu queria focar um pouquinho na história sobre o sentimento do povo, né? Tanto alto e baixo, quando o templo foi destruído. É difícil entender essa crise profunda, né, que eles passaram
com a destruição do primeiro templo. O relacionamento do povo era baseado em Deus, no relacionamento com Deus. A vida deles com Deus era um relacionamento. E essa destruição não só destruiu o lugar onde eles se encontravam, mas tirou a esperança deles. Né? Essa foi a Babilônia, né, que conquistou os judeus em 586 a.C. Eles perderam a terra, perderam a soberania, e o templo e a esperança. A esperança deles, né, estava em Deus. Mas como que eles poderiam se voltar para Deus se o lugar onde eles encontravam com Deus foi destruído? Não que aquele lugar, né, eu falei muito sobre isso antes, é a mesma coisa. Você costuma durante 20 anos a ir para um quartinho lá na sua casa e lá você ajoelha e ora a Deus e se derrama e chora e tal. 20 anos. De repente, você muda de local. Você fica meio assim, cadê aquele meu cantinho? Né? Cadê aquele meu cantinho que eu encontrava com Deus? Não que aquele cantinho que você estava, Deus só vai estar ali. Não, ele vai estar em qualquer outro. Mas o hábito, né? O hábito de ir àquele cantinho todos os dias, quando você perde ele, parece que você fica meio sem local. Um documento deixou o que os judeus passaram nessa época. Quem pode ler? Salmo 137, de 1 a 9. Junto aos rios, Pode chegar mais perto? não, estamos ali. Junto aos rios da Babilônia, ali nos sentamos e choramos, quando nos lembramos de Sião, pois lá aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, os que nos construíram que os alegrassem, dizendo: cantai-nos uma das canções de Sião, como cantaremos a canção do Senhor em terra estranha. Feliz é aquele que te retribui o pago que tu nos Agacha a nós. pagaste a nós. Depois que a gente terminar aqui, você me lembra, eu vou te indicar o oftalmo de primeiro. Good. Obrigado, cara. Foi então, e falo por uso próprio, foi então que uma resposta começou a tomar forma. O templo não existia mais, não estava de pé, mas a memória permanecia. E essa memória ela foi suficiente para o povo se animar e voltar a um culto coletivo. No exílio da Babilônia, eles começaram a se reunir e começaram a falar sobre as leis de Deus, e a esperança começou a retornar. O profeta Ezequiel foi um dos que moldou essa visão de retorno e de restauração para o povo. E foi nessa época que surgiu a palavra Beit Knesset. Literalmente quer dizer casa de reunião. E hoje esse nome virou sinagoga. Não existia lugar para se encontrar. Então começaram a se reunir entre eles nas casas, por onde passavam. Né? Olha o que Ezequiel fala. Portanto, diz: assim
Assim diz o Senhor Deus: ainda que os lancei para longe entre os gentios, e ainda que os espalhei pelas terras, todavia eu lhes serei como um pequeno santuário nas terras para onde forem. Portanto diz, assim diz o Senhor Deus: hei de ajuntar-vos do meio dos povos, e vos recolherei das terras, para onde fostes lançados, e vos darei a terra de Israel. Olha que coisa fabulosa. Deus viu a angústia do povo. Olha que coisa fabulosa que ele fala. Todavia lhes serei como um pequeno santuário. O templo não estava de pé mais, mas Deus falou: eu serei o santuário deles. O santuário foi destruído, mas Deus deixou uma miniatura, né, em forma dele, para ele ser o santuário deles. A criação da sinagoga, né, que depois as igrejas todas, né, tudo foi copiado dali, é um exemplo assim, notável de despertar de baixo para cima. Ela nasceu não por uma ordem de Deus. Não tem, na Bíblia inteira não tem Deus dando ordem, construa uma casa, vamos reunir, não tem nada disso. Mas ela nasceu pelas palavras do povo a Deus, e não pelas palavras de Deus ao povo. Não há nenhuma sinagoga na Bíblia, e nenhum comando para construir nada parecido. Quando a Bíblia fala casa de Deus, ele está sempre se referindo ao templo. Sempre ao templo, nunca à sinagoga. A gente tende a esquecer esse conceito profundo, né, de ter um lugar para se reunir, para compartilhar de Deus. O professor Stern escreveu o seguinte: ao estabelecer a sinagoga, o povo criou uma das maiores revoluções da história da religião da sociedade. Até aquele tempo não existia nada onde o povo se reunia para adorar a Deus, pois a sinagoga era um ambiente totalmente novo para o serviço divino, e uma coisa desconhecida em todos os lugares. E o fato de se criar isso mudou totalmente a concepção que o local do culto, o local onde vai se realizar o culto é importante. Não é, né? O que Deus fez, permitindo destruir o templo, permitindo eles serem exilados e permitindo eles se reunirem novamente, foi um aprendizado para eles, dizendo o seguinte: não importa onde a gente está, não importa onde a gente esteja, nós podemos chamar a presença de Deus, celebrar a Deus em qualquer lugar onde a gente esteja. O lugar é o que menos importa. A sinagoga, a reunião deles lá, se tornou a Jerusalém no exílio, né? Se tornou o lar do coração do povo. A sinagoga surgiu no exílio, né? Foi, no exílio. De onde veio essa ideia de mudança? Ela não veio do templo, ela veio lá do tabernáculo, lá de trás. Por quê? Porque o tabernáculo ele era feito de hastes removíveis, né? Então, o conceito ali que Deus já criou, vamos avançar? Então, cada aqui, como se fosse isso aqui, ó.
Vou desmontar aqui, vai chegar lá, põe. Então, Deus mostrou ao povo que o lugar não importa. Né? Que quando você quer buscar Deus, o lugar não importa. Né? Você pode clamar pela presença de Deus onde quer que você esteja. A ideia do Salmo 139. Eu vou falar nele depois. E isso é a expressão máxima do monoteísmo, de um único Deus. Por quê? Porque os povos pagãos, eles tinham as divindades por locais. Né? O templo como material de veneração. Não entendi. O templo eles usavam como objeto de veneração. Sim, sim. Para o ídolo. O próprio ídolo. Dependendo da petição, é no lugar. Você vê que os antigos pagãos, eles faziam ídolos. Né? Então, qual era o lugar de adoração deles? Só aquele lugar onde o ídolo está, que eles entendiam que o Deus deles lá habitava naquele local só. Né? Agora, o nosso Deus, ele habita em todos. Então, Amém. Então, o monoteísmo, ele rasgou essa ideia de só encontramos Deus em determinados lugares. Né? Tem muita gente que ainda fala assim, a igreja é a casa de Deus. Nunca foi. Nunca foi. Em época nenhuma. Em nenhuma religião. Seja católico, seja cristão, seja judeu. Nunca. Como nós afirmamos no início, Deus não habita em local de pedra. Né? Hoje a gente vê alguns construindo palácios. Né? Deus não habita em lugar de pedra. O importante é o quê? É o coração do homem. E um dos salmos que veio solidificar essa ideia é o Salmo 139, né, que o Pedrão acabou de falar. Para onde posso ir do seu Espírito? Para onde posso fugir da sua presença? Se eu subir ao céu, você está lá. Se eu arrumar minha cama nas profundezas, você estará lá. Então, não importa o lugar. O santuário não era mais um lugar em que a existência de Deus estivesse de alguma forma concentrada ali. Deus em qualquer lugar. O santuário, ele era um local onde as pessoas abriam o seu coração para que Deus habitasse. A essência, né, do santo, daquilo que é santo, é que é um lugar onde nós deixamos, né, todos os nossos desejos humanos e simplesmente nos clamamos, né, pela presença de Deus. Esse é o lugar santo. A igreja não é lugar santo, a sinagoga não é lugar santo, nada disso é lugar santo. Né? O lugar santo é você se despir de tudo aquilo que te atrapalha a sua comunhão com Deus, né? E se dedicar a Ele totalmente, né? naquele instante que você está lá. Né? Se você faz isso, aquele local é um lugar santo, porque tem a presença de Deus. O conceito de Mishkan que é tabernáculo, né? É que Deus vive no coração humano
sempre que você se abre sem reservas para Ele. Então, mais uma vez, não importa o local, né? O que importa é como você se entrega, como você clama pela presença de Deus. Então, o caminho, né, foi aberto ali, e 7 séculos depois é que veio surgir a sinagoga mesmo como um local, né, como espaço físico e tudo mais. Mas a própria sinagoga afirmava que Deus está em todo lugar, e não afirmava Deus está aqui, né? Sempre afirmou Deus está em todos os lugares e Ele pode ser alcançado em qualquer lugar. Terminando, eu acho emocionante, né, pensar nessa estrutura do Mishkan, do tabernáculo, tão frágil, né? Umas hastes, né? Que essa estrutura frágil é que se tornou a inspiração para a instituição do próprio templo, né? E aquilo que era temporário, né, que mudava de tempo em tempo, passou a ser permanente, né? E o templo, que era permanente, foi destruído. Então, nós não podemos ter um lugar que a gente se firma nele, né? O único lugar que a gente pode se firmar em Deus é com o nosso coração. Que estejamos onde a gente estiver, nós temos Deus. Agora, Deus, né, manteve o povo vivo quase 2000 anos de dispersão. E essa foi a viagem no deserto mais longa que um povo já passou. Então, desde que eles vieram até hoje, né, continuam essa caminhada, né? Então, nesses 2000 anos, né, a gente olha e vê sempre a mão de Deus guardando e abençoando. Claro que tem aflições, tem de tudo, como todos nós temos, né? Mas a mão de Deus está sempre ali. Amém?